Essa é a história de um mulato brasileiro, da malandragem aqui do Rio de Janeiro. Preste atenção no nosso conto e vê se não dorme no ponto pra história que eu vou contar primeiro. Eu busco no mais velhos dos terreiros e tambores, e assim fico mais forte, enfrento medos e minhas dores. No mundo de dinheiro não se tem mais... Pensar uma dramaturgia autoral com uma autoralidade, tanto trazendo a razão e a emoção, tanto os corpos, quanto como esses corpos, como essas mentes pensam sobre o mundo atual, sobre um Brasil atual, e como isso fricciona as relações em cena e fora de cena. Eu vou começar a falar do meu lugar de fala, meu lugar. Eu sou uma atriz branca, de teatro, de televisão, e aqui há 2 anos eu faço uma peça chamada Preto. Então, essa peça, esse espetáculo Preto, faz parte de um fluxo de mudanças que está acontecendo no Brasil agora. E essas mudanças me interessam. Eu acho que é por isso que eu sou atriz. Eu quero estar sempre em movimento. São as mudanças tanto literárias como artísticas. E sempre dando a mão para as minorias. Eu acho que o Brasil é preto. O Brasil é um país preto e racista. Então é uma loucura isso, né? Ser um país preto e racista. Então a gente tem que entender isso e partir. Sobre o papel da arte na formação de uma sociedade, eu acho que ela é um dos pilares da formação da sociedade. A cultura é um dos grandes pilares, né? De uma formação de uma sociedade que pensa mais igualdade, mais autonomia, mais fraternidade. Porque ela educa, ela ensina, ela tem a capacidade de empatia sobre a diferença, principalmente, né? Então, quando eu monto um grupo que chama Companhia Negra de Teatro, eu pensei politicamente até pelo nome do grupo, colocar a palavra negra, e também pelo fato de resgatar uma história de uma companhia de 1926 que chama Companhia Negra de Teatro de Revista, aqui do Rio de Janeiro. Quero hoje em dia um diálogo, uma escuta, a gente dá as mãos, somar. Então nessa peça, no Preto, são 3 atores negros e 3 atores brancos. Então é essa soma, não é um grupo de negros, de atores negros só, negros e brancos. E a gente fala sobre as diferenças. Nós somos diferentes, claro, e é bom ser diferente, é ótimo ser diferente. E viva a diferença. O tapete. Tinha muitas relações, muitas coisas estavam debaixo do tapete, muitos problemas sociais, sobretudo em relação ao racismo abrasileirado, a sua forma de exercer o racismo na nossa sociedade, hoje está totalmente exposto. Tanto o racismo quanto sobre as relações de gênero, as relações sobre identidade de gênero, então está tudo posto. E quando a gente colocou isso de uma forma, às vezes, talvez com muita falta de comunicação, né? Então, como que a gente cria um diálogo? A primeira coisa é uma escuta aguçada. Você tem que ouvir o outro. Você tem que ouvir onde é que está a dor do outro. O que o outro diz. Porque senão você passa pela vida, ainda mais no Brasil, que você vê todas as minorias juntas e tudo, e você não foca. Quando você começa a focar, você começa pela pessoa que trabalha na tua casa. Você começa a ter uma escuta, ouvir o que as pessoas estão falando. Disposição para abrir mão de privilégios. Isso é importantíssimo. Você tem que estar disposto a abrir. Eu já nasci, quem é branco, já nasce com privilégios. Quem é negro já nasce com um pouquinho para alcançar, é incrível. Então, abrir mão, sabe? Disposição para abrir mão de privilégios. E a disponibilidade para a ação. Você não pode só entender aqui, você precisa agir. Eu falo a partir de um olhar de um homem negro que mora em uma capital, como uma pessoa que mora no interior do país, no norte, no sudeste, no sul, decanta essa mesma informação. Então ela chega de formas variadas. Então é importante hoje, mais do que nunca, continuar estimulando o conhecimento através do pensamento, de fazer pensar, a ideia de gerar
uma ideia de autonomia de pensamento, que as pessoas possam receber essa informação e por si mesmo refletir e devolver, porque muitas vezes a gente é conduzido, né? A nossa cultura é uma cultura de massa que ela faz muitas vezes que a gente só reproduz, a gente vira cavalo de um discurso que muitas vezes a gente é contra, mas está reproduzindo. Eu acredito que o Brasil é um país plural, sim, e também um país predominantemente de pessoas negras. O Brasil é negro, é um país negro. Uma maior representatividade negra em todas as áreas, na literatura, no cinema, no teatro, na música, na moda, é claro que vai ter mais impacto sobre a sociedade brasileira. Quanto mais a gente tiver, e a gente está notando isso, eu não sei se vocês conseguem notar isso, eu sinto assim uma diferença de 5 anos para cá, a gente está andando com isso. A gente está conseguindo representatividades negras que a gente não tinha antes, que a gente não conseguia. Sim. O que a gente vê geralmente é sempre, através do pensamento do Gil, que a apropriação tem que ser tanto do negro para o branco e do branco para o negro, é que sempre a gente vê de uma maneira inversa, do branco a apropriar de uma cultura negra e o negro mesmo não ter visibilidade dentro da sua própria cultura. Então, geralmente, é esse movimento que faz. Então, eu gosto muito de uma ideia da antropofagia, né? O homem se alimenta de si, se alimenta e se alimenta. Essa ideia me agrada mais. Bom, o Brasil é um país racista. E é um racismo muito difícil, porque é um racismo disfarçado. Como a gente teve essa miscigenação, que muita gente acha, ai que bonito, temos várias cores, mas que eu já ouvi, já li sobre isso, dizendo que começou com o estupro dos portugueses com as escravas. Então não é essa coisa tão maravilhosa que todo mundo acha, mas tudo bem. Nós somos um país que aparentemente a gente convive bem, mas não é verdade. Nós somos um país racista e temos que melhorar, a gente tem que largar isso. Essa coisa escravagista que ficou entranhado na gente. Então a sociedade brasileira tem discutido e refletido, eu acho que mais, sobre o racismo. E isso é muito positivo. Mas a gente tem que dizer e tem que saber que o racismo, ele está na fundação da história brasileira. É entranhado na história nossa. E que por isso ainda tem que evoluir muito. Há muitas injustiças históricas. A ideia de raça é importante até ser dita porque se a gente for falar sobre ideia de raça, sobre Homo sapiens, foi uma coisa classificada para gerar vamos dizer, submissão. No começo, quando a gente tinha feito uma peça, o Krum, que era do israelense, tarará, e aí vamos fazer o preto. E pela primeira vez eu ia fazer uma peça que não tinha um texto pronto. A gente foi escrevendo a peça, a gente fazendo os exercícios durante o processo de ensaio. Aí o Márcio, o diretor, a Grace, que é autora também, eles foram escrevendo e fazendo a peça. E eu falava, mas será que eu tenho esse lugar de fala? Eu posso falar sobre isso, sobre o racismo? Eu tenho o que dizer, você aceita? Vão dizer, ok, você pode falar? E foi um aprendizado. Eu acho que tanto dos atores quanto do público, foi uma troca. Então, o racismo é uma questão profunda na nossa sociedade e que exige da gente coragem. Tem que ter coragem para se posicionar e para agir. Vai recomeçar, que seja até o fim. Se não é pra ficar, não gaste o teu latim. Minha vez de ganhar. Pretos fazendo dinheiro é tudo que eu vejo.